Olá, eu sou o Matheus, sou aluno de mestrado e em colaboração com o meu orientador, professor Dr. Cristiano Quaresma, nós desenvolvemos o artigo que foi intitulado Aplicação do sensoriamento remoto orbital na análise das ilhas de calor e cobertura vegetal em Ribeirão Preto, São Paulo, Brasil. E ele está na área temática de cidades inteligentes e sustentáveis. As ilhas de calor, elas são fenômenos climáticos onde a gente observa um aumento das temperaturas das áreas urbanas quando comparadas a áreas verdes ou áreas rurais que são próximos, devido principalmente à quantidade elevada de edificações, de pavimentação e de superfícies impermeabilizadas nesses locais. E ela ocorre por meio da absorção da radiação solar por meio desses materiais construtivos durante o dia, e esse calor acumulado ele é reemitido para a atmosfera durante a noite, ocasionando o fenômeno então das ilhas de calor. A literatura científica ela relata a existência de dois tipos de calor, sendo elas as ilhas de calor atmosféricas, que se referem ao aumento da temperatura do ar das áreas urbanas quando comparadas às áreas rurais, sendo esse tipo de ilha de calor medidas principalmente por estações meteorológicas, sendo elas móveis ou sésseis, e as ilhas de calor de superfície, que são o aumento da temperatura da superfície dos materiais que são utilizados na construção das cidades, em comparação com as áreas verdes e áreas rurais. E o principal método que é utilizado para a verificação desse tipo de ilha de calor é o sensoriamento remoto, que é um método amplamente utilizado justamente porque ele permite uma análise espacial de uma grande área territorial, e os custos desse tipo de análise eles são bem mais baixos do que comparados às análises atmosféricas. As ilhas de calor elas geram consequências negativas tanto para o meio ambiente como para a humanidade, devido ao aumento do consumo de energia por resfriamento de edificações e, por consequência, maior demanda por produção, a intensificação de desigualdades socioespaciais que já são deflagradas no território, a redução da evapotranspiração por conta da grande quantidade de superfícies impermeabilizadas, a redução da durabilidade dos materiais construtivos e também um aumento do risco a doenças relacionadas ao calor, como a desidratação, insolação, além de intensificar doenças respiratórias e cardiovasculares. E no contexto das mudanças climáticas, segundo o relatório do IPCC do ano de 2023, com esse aumento das temperaturas globais, a gente vê a intensificação da frequência de eventos climáticos extremos, como é um exemplo das ilhas de calor, principalmente relacionadas, nesse caso, aos centros urbanos. Então, considerando muitas vezes quadros de urbanização desordenada e aumento das superfícies impermeabilizadas nos centros urbanos, a crescente intensificação das ilhas de calor que a gente verifica e o atual cenário de mudanças climáticas, a realização de diagnósticos locais é essencial para a gente compreender as dinâmicas desses territórios, propor e implementar medidas para a gestão do espaço urbano e embasar políticas públicas também capazes de aumentar a resiliência climática. Então, nesse sentido, esse estudo ele teve como objetivo avaliar a aplicabilidade das técnicas de sensoriamento remoto orbital no estudo das temperaturas de superfície urbana e das ilhas de calor em Ribeirão Preto, São Paulo, Brasil. Então, a área de estudo é o município de Ribeirão Preto, que possui população estimada em cerca de 700 mil habitantes, sendo que 99,7% dessa população reside na área urbana. O clima da cidade ele é caracterizado como tropical, com verões chuvosos e invernos secos, e o município está localizado numa região de transição entre a floresta estacional semidecidual da Mata Atlântica e as formações savânicas do Cerrado. Para a realização desse estudo foram utilizadas as imagens de alta resolução do satélite Landsat 8, obtidas pela plataforma Earth Explorer, e as imagens são datadas de 1º de maio de 2024, e essa data foi escolhida por possuir cobertura de nuvens igual a zero,
possibilitando uma análise espacial do território, e também pela vegetação ainda apresentar um grande vigor, sem apresentar grande queda foliar por conta das variações do ano. E essas imagens elas já possuem algumas correções atmosféricas aplicadas e foram coletadas no caminho 22 e na faixa 75. E a partir da coleta dessas imagens, elas foram analisadas por meio do software QGIS. Para a realização das análises de ilhas de calor, houve a conversão então das informações brutas da banda de infravermelho de ondas longas para valores físicos de reflectância, por meio dessa fórmula da variância. E para a gente obter esses resultados em formato de graus Celsius, houve a conversão, então a subtração dessa fórmula da constante de Kelvin. E de forma complementar à análise das ilhas de calor, a gente calculou o índice de vegetação por município, que foi realizado utilizando as bandas do vermelho e do infravermelho próximo do satélite, para a gente estimar como que está a saúde e a quantidade de vegetação também no município. Sendo que os valores do NDVI eles variam entre -1 até 1, sendo -1 áreas sem vegetação ou outros usos de solo, e áreas mais próximas de 1, valores mais próximos de 1, vegetação com maior vigor e mais densa. Então, como resultados, a gente obteve que, para o município de Ribeirão Preto, houve uma variação de até 25 graus Celsius nas temperaturas de superfície, com as áreas mais frias, né, representadas pelo azul escuro no mapa, áreas de corpos d'água, áreas de vegetação densa, sendo elas florestais ou produtivas, e as áreas mais quentes do mapa sendo áreas com solo exposto, ou as áreas urbanizadas localizadas dentro do perímetro urbano. Com relação ao NDVI, o índice de vegetação, nós obtivemos os valores que as áreas urbanizadas e áreas agrícolas com solo exposto, elas representaram os valores mais baixos para esse índice, e que os valores desse índice eles vão aumentando gradativamente, representados por praças, por áreas de vegetação mais esparsa, e por fim, as áreas que apresentaram a vegetação mais densa e os maiores valores para o índice são algumas áreas vegetadas, como unidades de conservação, e também áreas agrícolas que possuem um grande vigor. Correlacionando os dados dos dois mapeamentos para a área urbana do município, a gente verificou que as regiões sul e o extremo oeste do município apresentaram as menores temperaturas de superfície por conta da elevada densidade de vegetação que se tem lá, representadas pela Estação Ecológica de Ribeirão Preto e pelo campus da Universidade de São Paulo. As regiões norte, oeste oriental e uma parte da leste apresentaram as maiores temperaturas de superfície, devido à elevada densidade construtiva e déficit de vegetação. O quadrilátero central apresentou temperaturas de superfície um pouco mais moderadas, devido à presença de algumas praças que acabam resfriando o ambiente, e também alguns edifícios residenciais altos que acabam influenciando nos resultados do teste. E a região leste apresentou variações com relação à temperatura de superfície, devido à presença de algumas áreas vazias, áreas urbanizadas e áreas de loteamentos de chácaras, que acabaram variando com relação às temperaturas de superfície apresentadas, além também da exigência de maiores quantidades de áreas destinadas para áreas verdes, em decorrência de ser uma zona de recarga do aquífero Guarani. Como conclusões do estudo, observamos que a baixa cobertura vegetal, associada à grande quantidade de solo impermeabilizado, contribuiu para o fenômeno das ilhas de calor em Ribeirão Preto, e em contrapartida, as áreas mais vegetadas apresentaram as menores temperaturas de superfície. Ressaltamos assim a importância da vegetação urbana no provimento dos serviços ecossistêmicos para proporcionar uma melhor qualidade de vida para a população. E também que essas técnicas de sensoriamento remoto e sistemas de informação geográfica elas foram ferramentas úteis para a análise das temperaturas de superfície do município e dos índices de vegetação. E muito obrigado, aqui estão as referências do estudo.